Hoje vamos falar sobre a liberação de guias em nossa coroa mediúnica. Olá pessoal, meu nome é Felipe Brasil, eu sou dirigente do Templo Espiritualista Ruanda, casa de Umbanda localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre a liberação de guias espirituais na nossa coroa de santo, na coroa mediúnica. Como que funciona isso? Eu noto que os meus filhos de santo têm muita dúvida nessa temática, apesar de eu abordar esse assunto nos desenvolvimentos mediúnicos, nas aulas de doutrina de Umbanda, e eu noto que é uma dúvida recorrente de pessoas de outras casas também. A explicação que eu vou dar é a partir da doutrina que eu pratico, da Umbanda que praticamos aqui no TEA. Então, entre o que eu estou falando e o seu dirigente, recomendo que converse com ele, porque podem haver distinções de casa para casa. Eu vou começar com um exemplo. Então, por exemplo, você tem uma casa. Você contrata alguém para prestar serviço nessa casa. Então, mora você, mora seus pais, você e seus pais, você e sua esposa, marido, dentro de casa. Você vai ter que ter o aval. Eu, quanto prestador de serviço, eu vou ter que bater ali na porta e vou ter que ter autorização de alguém para entrar, para prestar aquele serviço ali dentro, porque são os donos da casa. Então, a partir desse pensamento, dessa reflexão, vamos pensar o seguinte: a nossa coroa de santo, o nosso ori, ele é regido por um orixá, que é um orixá de frente, né? E também temos, que no meu caso, Oxóssi, que é meu pai de cabeça, e temos um segundo santo, que é o adjuntó, ou o juntó, como outros vão falar, que é o segundo santo da pessoa. Então, ali é formado pelo pai e a mãe de cabeça. Então, na minha coroa, quem traz as determinações e as diretrizes são as energias de Oxóssi e Oxum. Dessa maneira, os guias, para eles se manifestarem na minha coroa, eles são liberados, autorizados, eles têm o aval desses dois orixás para se manifestarem. E isso gera uma confusão porque vão entrar outros fatores. Então vamos pensar na energia de Tranca-Rua das Almas, que é um Exu ligado à vibratória, ligado à égide, ao comando de Ogum, a linha de Ogum, que nós podemos falar dessa maneira. Sendo que, mesmo sendo um Exu de Ogum, ele, para trabalhar numa coroa, na minha coroa, ele tem que ter a liberação do meu pai ou mãe de cabeça. Então eu entendo que, no meu caso, né, se eu quero a Rua das Almas, ele é um Exu na minha coroa, que apesar de ser uma herança espiritual, ele tem a validação, a permissão de Oxóssi para se manifestar na minha coroa. E, por sua vez, ele é liberado por Oxóssi, é um Exu da linha de Ogum, que trabalha sob a irradiação de Obaluaê, porque ele está ligado às almas por si só. Um exemplo que eu sempre dou na minha coroa de santo. Eu, como filho de Oxóssi e Oxum, nós tendemos a criar regras na nossa cabeça. E na Umbanda, 2 e 2 não são 4. Pela lógica, eu deveria trabalhar com seu algum rompe-mato, seu algum das matas, algum ligado às falanges de Oxóssi e de Oxum. Sendo que eu sou filho de Oxóssi e Oxum e trabalho com seu Ogum Beramar, que é um Ogum que trabalha na vibração de Iemanjá. Né? Ele está ligado, ele é um entrecruzamento vibratório da energia de Ogum com a energia de Iemanjá. Na minha coroa, seu Ogum Beramar, ele é liberado pela Oxum, e minha mãe de cabeça, no meu caso. E ele trabalha na linha de Ogum sob a vibração de Iemanjá. Então a gente percebe esse entrecruzamento. Antigamente, algumas casas falavam e ainda hoje falam, mas, por exemplo, filho de Xangô não pode trabalhar com Exu Caveira, porque Exu Caveira é uma falange associada ao Obaluaê. Na Umbanda não existe, na nossa prática, essa regra de ouro. Essa regra de ouro. Você trabalha com a pombagira Rosa Caveira, que é uma pombagira ligada ao Mulu, ligada ao Oxum, e você é filho de Yansan. E isso pode mudar, variar de casa para casa. Mas é importante você entender o funcionamento da sua casa. O guia espiritual que você trabalha, que você serve a ele, e juntos vocês servem a caridade, ele compreende as regras da casa onde está. Então ele vai seguir aquela doutrina, aqueles ditames. Então, se o médium precisa, por exemplo, quando vai dar uma confirmação, riscar o ponto, o guia vai trazer o ponto dele. A casa pede que, além disso, que a entidade cante um ponto inédito. A entidade vai
vai trazer aquilo. O médium não precisa ter a preocupação de sair pesquisando isso, buscar lá no Pai Google, porque isso não traz consistência. Cada ponto riscado é um, cada ponto cantado ele é único, porque tem uma vibração, tem uma energia, um endereçamento energético. Então essa informação ela é natural. O que o médium tem que buscar é reduzir a ansiedade, fortalecer a fé, realizar os seus preceitos e estar engajado na casa. Porque à medida que você conhece a cultura da casa, você vai vivenciando o chão de terreiro, consequentemente você vai vivenciando a doutrina. E isso pode ajudar muito no desenvolvimento mediúnico. Tem informações, efetivamente, gente, que além dessas informações que a casa muitas vezes pede para liberar uma confirmação de uma entidade, tem informações que a gente só vai saber lá na frente, se for necessário, e se assim a entidade, o guia espiritual julgar necessário. Então eu deixo essa dica, me falem a opinião de vocês, vê se ficou claro, dividam aí comigo. Convido vocês a compartilharem esse vídeo, a se inscreverem no canal, a comentarem e marcarem os amigos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau para vocês.